Olá pessoal, tentei gravar esse vídeo mais ou menos umas 3 vezes, vamos ver se agora sai. Eu tenho um texto aqui que o Evandro me mandou, de curiosidades que tem na Bíblia. Ele me mandou um texto, a vinha do Senhor. Historicamente falando, as uvas e seus produtos estão intimamente ligados à história da humanidade. A palavra vinha pode ser definida como terreno plantado de videiras. A uva fruto da videira tem origem na Europa e no Oriente Médio. Nessa região seria entre 6.000 a 4.000 a.C. Cultivou-se a uva no Egito, África e na Ásia Menor, Turquia. Jesus, estando entre nós, ensinando nas praças, nos campos, nas casas de pessoas de todas as classes sociais, e nas sinagogas, e no Templo de Jerusalém, utilizava nas parábolas elementos conhecidos daquela cultura do Oriente Médio. Em muitas oportunidades, Jesus dizia no Evangelho: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículo 1. Jesus cita sobre a vinha que está em Mateus 21, 33, 41, Marcos 12, 1 a 9 e Lucas 20, 9, 16, a parábola dos maus lavradores. Fala dos sacerdotes do templo em Jerusalém. Toda a vinha, a plantação, o lagar, geralmente que era escavado na rocha, onde eram colocadas as uvas colhidas para fazer o vinho. A torre edificada era para cuidar, vigiar a plantação de possíveis intrusos. Devemos compreender que toda esta vinha, obra de Deus, aliança que o povo e as autoridades não estão compartilhando com Deus. Foi arrendada aos lavradores, ou seja, ela não foi doada e nem vendida. Ao tempo certo na colheita, o pai de família, o senhor dono da vinha, dependendo do evangelista, que é o Senhor Deus, mandou vários dos seus servos, os profetas, para cobrar o arrendamento, os frutos da vinha. Mas os arrendatários, sacerdotes do templo e anteriores ao tempo de Jesus, pensaram em se apossar daquela propriedade, obra de Deus. Um após outro, cada servo mandado pelo Senhor foi escorraçado ou morto. Então aquele pai de família pensou: mandarei meu filho, Jesus. Esse sim o respeitarão. E vendo o herdeiro se aproximando, planejaram matá-lo para ficar com a posse da vinha. Mas quando vier o dono da vinha, este punirá os maus lavradores e entregará a vinha para outros lavradores, que saibam dar os frutos na hora certa. Isso nos faz lembrar Apocalipse, que é um outro estudo muito interessante
que fala muito bem do que girava essa vinha que Jesus falava tanto. Em Mateus 21, 28, 32, tendo um homem 2 filhos, perguntou a ambos se estes iriam trabalhar na vinha de seu pai. O primeiro disse que não ia, mas arrependendo foi trabalhar. O segundo disse que iria trabalhar na vinha do pai, mas afinal não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ora, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não os crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Mateus 21, 31, 32. Os publicanos eram responsáveis pela coleta de impostos para Roma. Tinham uma fama, pois se atribuía a eles o desvio de recursos e o enriquecimento ilícito. A cobrança de Roma sobre todas as suas províncias, e claro, os hebreus não ficavam de fora nisso, né? Tornava-se até mesmo uma questão de discussão religiosa em Israel. Mas, porém, Jesus dissera que até mesmo publicanos e meretrizes creram nos seus ensinamentos. E a classe sacerdotal, em tese conhecedora das antigas escrituras, ensinamento dos profetas, em sua grande maioria, não creu nos seus ensinamentos. Muito pelo contrário. Eles viam nas ações e palavras de Jesus um perigo, pois tinham perder a sua autoridade e as doações que eram dadas ao templo. Quer dizer, interesse, né? Eles iam perder aquilo. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. Mateus 21, 13. Sempre Jesus dava um exemplo aos seus ensinamentos, como em todas as parábolas. Muito significativa para nós. Por isso, precisamos sempre entender a mensagem de Jesus nos dá em suas parábolas. Gratidão a todos.